E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje dando continuidade aos nossos estudos aí, ó, trazendo para vocês acabar de vez com toda a dúvida sobre máximo divisor comum, o MDC, né? Se você for aluno do ensino fundamental, tá vendo esse assunto agora, né, primeira vez. Se você for um aluno do ensino médio se preparando para o Enem, um concurseiro aí que viu que esse assunto tá no edital do seu concurso, né? Então hoje é dia de tirar todas as dúvidas sobre como calcular o MDC. Primeira aula, conceitos e teorias. Vamos lá então. Considere para a gente iniciar a seguinte situação. Ó. Sejam os números 12, 18 e 30 formarem os conjuntos D12, D18 e D30, que representará o conjunto dos seus respectivos divisores. Uma observação é que esse conjunto de divisores serão finitos e ordenados, certo? Então eu tenho aí esses números. A partir dele eu começo a formar o conjunto dos divisores. Ó. O D12 formado por esses elementos, né? São os divisores de 12. Lembrando, pessoal, quem não tiver familiarizado com o assunto de divisores, eu vou deixar aí o primeiro link da descrição, uma aula que a gente fez aí sobre múltiplos e divisores, que a gente aborda tudo isso aqui, certo? O conjunto D18 são os divisores de 18 formado por esses elementos aí, ó, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. E o conjunto dos divisores de 30. Agora, ó, vamos considerando o conjunto dos divisores comum. Isso é a interseção de D12, D18 e D30. Quando a gente está falando de interseção, vocês lembram lá de conjuntos? A gente está falando de elementos que aparecem em todos os conjuntos, né? A interseção de um conjunto, por exemplo, o número 1. O número 1 ele aparece em todos os conjuntos, então ele é uma interseção, aquele tal, 1. O 2 ele aparece em todos? Sim, então ele também é interseção. Assim como o 3, assim como o 6, ok? Agora, ó, como vocês podem observar também, esse conjunto das interseções ele também é um conjunto finito, né, com 4 elementos, e segue uma ordem aí, né? 1, 2, 3 e 6. Como todo conjunto finito e ordenado, ele possui então um maior valor em relação ao valor numérico, então definimos que o MDC de 12, de 18 e de 30 vai ser quem? Vai ser o 6. Porque veja que de todos os divisores, ele é o maior, então ele é o meu MDC. Não é isso? Então o máximo divisor comum de dois ou mais números é o maior valor da interseção dos conjuntos dos divisores desses números dados, que no caso aí foi o 12, o 18 e o 30, né? Então dessa forma, a gente encontra aqui, ó, o primeiro processo para encontrar um MDC de dois ou mais números, que é a localização do maior divisor dentro do grupo dos divisores dos números que você está estudando lá, que no meu caso era o 12, o 18 e o 30. Ok? Mas aí vem um questionamento. Ó. Será que essa é a única forma de encontrar um MDC de dois ou mais números? E quando a gente estiver trabalhando com grupos que os elementos são valores muito altos, será que a gente vai ter que escrever também de uma forma trabalhosa o conjunto de divisores de cada um desses números, como a gente fez com 6, com 18 e com 30 aí, né, no exemplo passado aí, mas dessa vez com um conjunto repleto de inúmeros elementos? Claro que não, né? A gente vai ter outras formas de se ir trabalhando aí, ó, quando os números forem maiores, e também vai servir para trabalhar com números menores, né? A matemática não ia deixar a gente na mão, né? Fazer esse trabalho todo, não. Vamos ver formas aí mais simples de estar resolvendo isso, certo? Então, ó, uma outra forma da gente calcular o MDC entre os números aí, ó, o segundo processo que a gente vai estudar é a decomposição isolada em fatores primos. Então, aí, ó, no exemplo, suponha que peça para a gente calcular o MDC de 72, de 120 e de 420. Aqui, ó, a primeira coisa que a gente terá que fazer é a decomposição desses números aí em fatores primos e de forma isolada. Ou seja, a gente decompõe o 72, depois faz a decomposição do 120 e depois a decomposição do 420. E dessa forma aí, com essas decomposições feitas, a gente vai ver o que acontece com os fatores comuns, aqueles que aparecem em todas as decomposições, né? Desses números aí, né? Da decomposição de 72, de 120 e de 420. Ou seja, dos números que a gente está procurando o MDC. Então, para a gente entender isso na prática, vamos apresentar aqui um método
dessa forma aí, né? Usando a decomposição de fatores primos. Então eu vou lá e decomponho, ó. Os números em fatores primos, a gente vai ter a seguinte situação aqui, ó. O 72, o 120 e o 420, quando você faz lá a decomposição, você encontra esses produtos aqui de números primos. Lembrando que na nossa aula de MMC a gente fez também essa decomposição. Eu vou fazer numa questão futura, mas aqui eu já vou trazer pronto, só para me abordar com vocês um assunto aqui, ó. Como faz a decomposição, eu vou fazer um exercício na sequência aí. Aqui eu quero falar só sobre um outro assunto, ó. Considere o seguinte aí, ó. Suponha que eu tenho o número D, certo? Quem é esse número D? A gente vai estar falando dele aqui, ó. Vocês vão entender quem é. O número D, ele é um divisor de 72, de 120 e de 420. E ele deve conter apenas os fatores primos comuns. Veja, o 72, quem é os fatores primos aqui dele? É o 2 e o 3. O de 120 é o 2, o 3 e o 5. O de 420, 2, 3, 5 e 7. Certo? Estão entendendo aí? Ok. Então, ó, só vai conter fator primo comum. Para esses três números no caso aí, né? Esses fatores primos comuns são quem? O 2 e o 3. Se você observar aí, só quem se repete em todos é o fator 2 e o 3. Ó, o 5 não aparece no primeiro, o 7 não aparece nem no segundo nem no terceiro. Entendi esse passo aqui, ó. Então aqui a gente precisa prestar atenção também no outro detalhe, ó. Além dos fatores primos comuns, a gente tem que prestar atenção no seguinte ponto, ó. Para ser o maior divisor comum, o nosso MDC, a gente deve usar apenas o 2 ao quadrado e o 3 elevado a 1, que se você for ver, eu vou explicar lá na frente que são os de menores expoentes, mas eu vou explicar isso aqui agora, ó. Porque se você olhar para o 2 ao quadrado e o 3 elevado a 1, né, que é o próprio 3, ele vai estar contido em todas as decomposições. Percebam que usamos os fatores primos comuns a todos os números que estamos calculando o MDC. E os de menores expoentes, pois esses números de menores expoentes estão contidos em todos os números, né? Então, logo aí, ó, o meu MDC de 72, de 120 e de 420 é 12, não é isso? Aqui a gente vai ver, ó, essa situação aqui, ó. Vou explicar isso que eu falei sobre o menor expoente. Então, beleza, eu vou pegar o 2 e o 3, entendi que é só os fatores primos que aparecem nos 3. E por que o de menor expoente? Ó? Observe a situação. Ele não tem que ser um fator comum de todos os números? Por exemplo, o 2 à terceira, ele aparece aqui desse lado, 2 à terceira? Não. Então, o 2 à terceira não me serviria. Mas se você olhar aqui, ó, o 2 ao quadrado, o 2 ao quadrado ele aparece aqui? Se você escrever desse formato, ele aparece, ó, porque no lugar desse 2 à terceira, eu posso colocar ele como 2 ao quadrado vezes 2. Isso aqui é a mesma coisa que 2 à terceira. Ó. Multiplicação de duas potências. Aqui é como se fosse 1. Eu vou botar 1 aqui. Ó. Você repete a base que é o 2 e somos expoentes. 2 mais 1 dá 3. Então, olha o 2 ao quadrado aparecendo aqui. Ó. Então, ele aparece aqui, aparece aqui. Então, dessa forma, ele também vai aparecer aqui, que eu vou fazer a mesma coisa. Escrever 2 ao quadrado vezes 2. Então, 2 ao quadrado aparece aqui também. Estão entendendo? Aí qual é o outro número que aparece? O 3 elevado a 1, que é só o 3 sozinho. Ó. O 3 ao quadrado aparece aqui desse lado? Não, aqui só aparece o 3. Só que esse 3 ao quadrado eu posso escrever ele como 3 vezes 3. Ó. Isso aqui dá 3 ao quadrado, o número vezes ele ao quadrado. Olha o 3 sozinho aparecendo aqui, ó, 3 elevado a 1. Quando não tem nada eu posso considerar que é 1, né? Então vejam, quem que eu vou considerar aí? Ó? O 2 ao quadrado, que ele aparece nos 3, e o 3 elevado a 1, que também aparece nos 3. Ou seja, né, quanto que é 2 ao quadrado? É 4. E 3 elevado a 1 é 3. E 3 vezes 4 vezes 3, 3 vezes 4 dá 12. Então, 12 vai ser o meu MDC desses três números aqui. Ó. O maior divisor de 72, de 120 e de 420 é o 12. Quem ficou em dúvida aí, não se preocupe que a gente vai fazer uma questão sobre isso aqui. Ó. Ok? Então, para se calcular o MDC de vários grupos, né, de vários números, perdão, a gente conclui a seguinte regrinha aqui. Ó. Quais seriam? A primeira, você faz a decomposição desses números em fatores primos, como a gente fez lá, ok? Eu fiz a decomposição de cada um. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o produto dos fatores primos comuns, né? Vou ver quais os fatores primos que aparecem em todos os números na decomposição. E o que mais? Além de pegar todos os comuns. Eu vou pegar também aqueles com o menor expoente que esses fatores possuem.
como a gente viu lá no caso, né? Vamos fazer uma aqui para dar uma ilustrada nesse exemplo aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer com vocês inteiro, certo? Calcular o MDC de 816 e de 320, desses dois números aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz, vamos fazer a decomposição deles, certo? Então, bora lá fazer essa decomposição aqui, vocês me ajudam. A decomposição vai ser o seguinte, eu vou pegar o 360, vou fazer essa decomposição aqui, ó. Começa a conta, ele é par, dá para dividir por 2, né? Dá 180. Aí eu vou lá, faço por 2 de novo, que ele continua par, e vai dar 90. Terminou com 0, é par, dá por 2 de novo, dá 45. Aí eu vou lá e faço com... Agora não dá porque é ímpar, né? Então, mas dá por 3? Dá. Vai dar 15. 15 dá para dividir por 3 também, né? Que vai dar 5. E 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Quando você chega em 1, você acabou a decomposição. Então, eu vou escrever esse número nesse formato aqui, ó. 2 à terceira. Vezes 3 vezes 3, né? A quantidade de vezes aqui é o expoente, 3 ao quadrado. E aqui vezes 5. Vou lá e escrevo lá, ó. Vamos escrever aqui no 360, ó, como 2 ao quadrado, vezes... Opa, 2 à terceira, né? 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Agora vamos fazer aqui para o outro também, ó. Agora para o 816. 816 é um número par? É. Vou decompor ele por 2, que vai dar quantos aqui? 408. 408 também é par, dá por 2, que vai dar 204. Que também é par e dá por 2, vai dar 102. Aí o 102 também é par, vamos dividir por 2, vai dar 51. 51 não dá para dividir por 2, mas dá por 3. Que vai dar quanto? 17. Como o 17 é primo, só dá para dividir por ele mesmo, né? 17 dividido por 17 dá 1. Acabou a decomposição. Pronto, vamos escrever aqui, eu vou separar aqui com uma barrinha aqui, só para separar. Agora vamos escrever o número 816, ele na forma já com a decomposição, certo? Então ele é quem? Ó? 2 elevado 1, 2, 3, 4. 2 elevado a quarta. Vezes o 3 aparece só uma vez, né? Vezes 3. Vezes o 17, que também aparece só uma vez. Agora, quem vai ser o MDC? Olhem quais são os fatores comuns, né? Os primos comuns que aparecem dos dois lados. E peguem aquele de menor expoente. Aí você escreve ele, multiplica todos eles e encontra. Quais são os primos que aparecem dos dois lados? É o 2 e o 3, concorda comigo? O 2 e o 3 aparecem dos dois lados. Então eu vou lá e pego o 2 e o 3. E eu vou pegar os de menores expoentes, que é o 3, como está falando aqui, ó. Cada um deles tomando com o menor dos expoentes. Então eu pego aqui o 3. Qual que é o menor expoente? 3 elevado a 2, 3 elevado a 1. É só o 3 mesmo, né? Que você pode escrever 3 elevado a 1. Vou botar aqui só para destacar, mas nem precisa. Aí você resolve essas potências e multiplica os dois números aqui, ó. Quanto que é 2 à terceira? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E quanto que é 3 elevado a 1? É o próprio 3, né? Quanto que é 8 vezes 3? 24. Então 24 vai ser o meu MDC entre o MDC de 360 e o MDC de 812. Então esse é o maior divisor comum a esses dois números. Tranquilinho? Ok. Eu tenho aqui agora, ó, o terceiro caso. E eu considero o melhor para calcular, certo? O professor, você ensinou o primeiro, ensinou o segundo para ensinar o terceiro, agora dizer que ele é o melhor, que eu vou usar mais. Sim, eu precisava explicar para vocês o primeiro e o segundo para falar sobre esses conceitos de decomposição, de escolher os menores expoentes. Então, tudo isso foi válido. Mas na hora de vocês trabalharem, esse terceiro processo é o melhor. Você faz com número grande, com número pequeno. Preste atenção que ele é bastante simples, ó. Nesse caso, a decomposição ela vai ser feita com todos os números de uma vez só. E cada passo dessa decomposição vamos assinalar com um asterisco. Cada fator que é divisor comum de todos os números à esquerda da linha do algoritmo aí que eu vou usar, ó. Presta atenção. Então aqui, ó, eu não vou fazer a decomposição de números separados, eu faço simultaneamente. Por isso que ele recebe aqui o nome de simultâneo, ó, tudo de uma vez. Já ganho tempo, entendeu? Por isso que ele é melhor.
Aí vamos lá fazer. Como é que seria? Ó? Eu vou pegar cada passo da decomposição quando o primo que for divisor dos dois números, eu vou assinalar com asterisco. Vocês vão entender isso aqui. Ó. Cada fator que é divisor comum de todos os números que estão à esquerda da linha da decomposição. Ó. Por exemplo, aqui, né? Vou fazer a decomposição aqui, ó, de 420 e de 600. Poderia ter mais número aqui, ó, 3, 4 números. Vamos fazer com 2 aqui para vocês entenderem o processo. Então, eu vou fazer ó, 420 e 600. Fazer a decomposição deles aqui. Ó. Como é que vai ficar? Vou fazer de outra cor, não fazer com amarelo não, para não ficar igual a letra aqui. Vamos fazer esse azulzinho aqui. Ó. Então, eu pego lá 420 e pego 600. Ó. Vou fazer a decomposição agora simultânea, decomposição juntas. Vou ganhar muito tempo. Aí, o que você faz? Você vai dividir por número primo, né? Tem número par? Tem. Aí o 2. Aí eu pergunto para vocês, ó. O 420 e o 600, os dois números dá para dividir por 2? Dá, porque os dois são pares, né? Então é isso que você vai fazer. Aí você marca com asterisco, ó. Cada passo da decomposição, lembre de assinalar com asterisco cada fator que é divisor comum de todos os números que estão à esquerda da minha linha aqui, que no caso é o 420 e o 600. Então esse 2 eu vou marcar com asterisco aqui, ó. Aí eu vou e divido. Quanto que é 420 dividido por 2? Dá 210. E quanto que é 600 dividido por 2? 300. Pergunta, tem número par? Tem. Dá para dividir por 2? Dá. Os dois são divisíveis por 2? Sim, os dois são divisíveis por 2. Tanto 210 quanto 300. Então eu marco com asterisco aqui, ó. Vamos lá. Quanto que é 210 dividido por 2? Vai dar 105. Quanto que é 300 dividido por 2? Vai dar 150. Então vamos colocar aqui, ó, 105 e 150. Beleza. Vamos continuar a decomposição. Eu tenho o número par? Tenho quem? Eu tenho o 150, que dá para dividir. Só que veja, o 105 ele é par? Não. O 105 não dá para dividir por 2. Então você não coloca o asterisco. Você coloca só o 2 aqui para dividir o 150. O 105 que não dá, você repete. E o 150 que dá, você faz. Ó, que dá quanto? Dá 75, não é isso? Vamos lá, continuando. Acabou os números pares, então eu vou pro próximo primo, o 3. Tem algum aqui que dá para dividir por 3? O 105 dá, né? A soma aqui vai dar 6 e 6 eu divido por 3. O 75 também dá, que a soma dá 12 e 12 dá para dividir por 3. A aula de critérios de divisibilidade que a gente já estudou, né? Vejam lá as aulas de múltiplos e divisores que vocês vão relembrar isso. Então vamos lá. 105 dividido por 3 dá quanto? Dá 35. E o 75 dividido por 3 dá 25. Lembra, ó, coloco o asterisco, porque eu dividi tanto o primeiro quanto o segundo número por 3. Continuando, ó, fiquei com 35 e 25. Já não dá mais para dividir por 3, mas dá por 5. E veja que os dois dá para dividir por 5, então já bota o asterisco aqui para não esquecer. Ó. Quanto que é 35 por 5? Dá 7. Quanto que é 25 por 5? Dá 5. Aqui ainda dá por 5, né? Só que só dá o primeiro, então não bota asterisco. Porque o 7 eu não divido. Eu repito ele, aqui dá 1. Coloco o 7 aqui, né? O 7 só divide o 7, não divide 1. Então também não coloco asterisco. E agora, o que eu vou fazer? O MDC ele vai ser dado pelo produto, pela multiplicação dos fatores que estão com asterisco. Olha como ficou fácil aí, ó. Então, é isso que você vai fazer, ó. O MDC... Aqui embaixo está informando, ó, ele é dado pelo produto dos fatores que estão assinalados com o asterisco. Quem é? É o primeiro 2 lá. Sair da caneta aqui, deixa eu voltar. Então vai ser o primeiro 2 vezes, ó, tem um outro 2 aqui, né? Então eu boto ele aqui também, ó. Qual é o outro número com asterisco? O 3 e o 5. 2 aqui, 3 aqui, 5 aqui, ok. Resolve essa multiplicaçãozinha e acha o MDC. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. E com isso, a gente achou o MDC. Como eu fiz aqui explicando passo a passo, você vê que levou um tempinho. Mas se você faz isso no caderno, em 1 minuto, 2 minutos você faz isso. Então é bem tranquilo. Terceiro processo é o melhor. Bom, pessoal, então essa aula conceitual eu encerro por aqui. Próximas aulas vão ser com resolução de problemas e exercícios. Aí você vai ver como você identifica um problema
que usa o assunto de MDC. É muito interessante, pessoal. Vocês vão ver que tem muita questão de Enem, questão de concurso, questão de infinitos concursos aí do Brasil inteiro, certo? Encerra a aula por aqui. Obrigado e até a próxima.